Bem-vindos a mais um programa Acessibilidade em Ação. Quero desejar a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo e agradecer a todos que têm colaborado, enviando testemunhos e experiências com o trabalho de acessibilidade em suas igrejas. Hoje, temos a honra de receber a doutora Flávia Spangero, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela abordará um tema de grande relevância, que frequentemente tem levado famílias a solicitarem orientação ao perceberem que seus filhos apresentam características diferentes. A doutora Flávia compartilhará informações essenciais sobre os procedimentos adequados a serem seguidos nessas situações. O tema abordado será investigação e diagnóstico. Doutora Flávia, a paz do Senhor, doutora. A paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos os irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos, podendo abordar um assunto que é tão importante, que vai ajudar muitas famílias, esperamos isso, né? E trazer informações para esclarecer e contribuir com as famílias que precisam dessas orientações, dessa direção, né? Nesse cuidado com os seus filhos. Doutora Flávia, a senhora que tem já bastante experiência com a procura, né, dessas famílias que têm lhe procurado sobre esses assuntos, quando percebem a necessidade, né, de um diagnóstico. Então é nesse sentido que nós estamos ansiosos para ouvir as orientações, porque nós temos tido bastante pessoas, sabe, doutora, que têm buscado informações que passo a passo devo seguir. E com certeza a senhora nos passará essas informações que serão de grande valia. Amém! Vamos esforçar aqui para contribuir e ajudar os irmãos aí a traçarem esse caminho para ajudarem, estimularem os filhos de vocês. Então vamos lá, né, Leonice, falar um pouquinho sobre essa investigação e esse diagnóstico para os pais conduzirem os seus filhos e cuidarem deles, né, da melhor forma. Então, quando os pais, eles estão grávidos, né, quando estão esperando o bebê, ou os seus cuidadores com as suas crianças, é muito importante que vocês busquem informações. Busquem informações sobre o desenvolvimento infantil, para saberem o que acontece em cada fase do desenvolvimento, para conseguirem observar aquela criança, perceber se tem algum comportamento, perceberem se tem alguma característica divergente, né, que foge do padrão, que foge dos marcos do desenvolvimento. Então é importante que todos entendam que, claro que nós somos seres humanos, nós somos seres únicos, as crianças também têm as suas diferenças, mas em termos de desenvolvimento humano, existe sim um padrão. Existe sim uma formação já pré-determinada. Todos nós nascemos, passamos pela infância, adolescência, fase adulta e envelhecemos. Então é o curso natural, independente se eu tenho as minhas características próprias. E é muito importante que os pais entendam isso. Me preocupa muito quando às vezes eu ouço assim, cada criança tem o seu ritmo, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento. Isso não é verdade. É claro que tem algumas diferenças em relação ao desenvolvimento. Uma criança começa a andar com 9 meses, a outra com 1 ano e 2 meses. É uma pequena diferença, mas existem marcos muito bem estabelecidos do desenvolvimento e para que a criança tenha um curso natural, um curso ali dentro desses padrões, é importante nós observarmos. Se tiver alguma coisa fora disso, precisa sim investigar para saber se há algum déficit, alguma deficiência, algum prejuízo naquela formação. Doutora, e esses marcos, né, esses parâmetros, vamos dizer assim, são feitos por meio de pesquisas, né, de estudos que têm essas informações, né? É isso mesmo. Todas essas informações, todo esse estudo sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, ele tem muito estudo por trás disso, né? São evidências científicas. Então, não dá para a gente esperar demais. Às vezes o pai fica com esse conceito de que cada criança tem o seu tempo. Então, ele fica ali esperando que aquela criança vá desenvolver, vá adquirir habilidades que talvez não vá adquirir no tempo adequado.
Então precisa de uma estimulação, precisa de um acompanhamento, né? E aí já passou, né, até do tempo de fazer um diagnóstico, uma abordagem melhor em relação a esse atraso, né, desse marco que deveria ocorrer, né? Isso mesmo. É importante entendermos que quando nós nascemos, a partir daí o nosso cérebro, o nosso corpo continua se desenvolvendo. Não é eu nasci, já está tudo formado, né? O cérebro ele continua se desenvolvendo, continua amadurecendo. Então imagina só, se uma criança ela tem um déficit ou ela tem algum prejuízo nessa formação, e então os pais vão buscar um diagnóstico lá com 10 anos de idade. Foram 10 anos perdidos. Tardio, que né? Poderia ter aquela criança ter sido estimulada, ter trabalhado para aquele cérebro se desenvolver o máximo que ele puder, da melhor forma, né? Uhum. Então é importante não esperar demais. É importante não ficar com esse conceito de que cada criança tem o seu tempo. É importante observar a criança, ter esse conhecimento do desenvolvimento e buscar uma ajuda o quanto antes. Maravilha, muito bom esse esclarecimento, né? Então, o que observar no desenvolvimento do meu filho, né? Então, eu vou falar de algumas dicas para que os pais consigam ir observando, percebendo aquela criança. Então, por exemplo, observar o desenvolvimento físico. Então, o que nós podemos observar numa criança em relação ao desenvolvimento físico? A coordenação motora. Então, se aquela criança, como ela senta, como ela anda, se ela consegue pegar objetos, como que é a questão também, se ela explora ali o ambiente, né? Se ela consegue, como são os sentidos dela, né? Então, audição, visão, olfato, paladar, tato. O desfraude daquela criança é muito importante observar. Então, se aquela criança ela está crescendo, como é que está o peso dela, se ela é uma criança forte. Então, tudo isso tem que ser observado. Desenvolvimento cognitivo. O que os pais vão observar? Se aquela criança tem capacidade de aprender, de memorizar, de resolver problemas. Se aquela criança ela consegue já falar, como é o desenvolvimento da linguagem, da fala, da atenção. E o desenvolvimento psicossocial, como é a formação de vínculos afetivos, tanto com os pais quanto com outras pessoas. Se a criança faz contato visual quando ela vai se dirigir a alguém, né? Se aquela criança ela busca por aceitação nos grupos, como é o desenvolvimento da independência dela, se cada vez ela se torna mais independente. Então, são aspectos para serem observados. Estou aqui só para ficar pescando e perguntando. Quanto a essa questão que você falou sobre a aceitação dos grupos, explica um pouquinho melhor isso, esse comportamento. Explico. De uma forma geral, o ser humano ele tem a necessidade de ser aceito, uma necessidade de ser acolhido, de estar com outras pessoas, né? Então, é uma necessidade de todo ser humano. Então, de uma forma geral, as crianças elas estão sempre ali tentando interagir com outras crianças. Se tem um grupinho, elas querem fazer parte, elas formam seus grupos de amigos. Então, as crianças, de uma forma geral, elas interagem com outras crianças. Elas interagem com outros adultos, né, com a sua família. Então, eu tenho que observar isso. Essa criança, ela está tendo essa interação ou não? Ela é uma criança que está sempre sozinha. É uma criança que não costuma formar vínculos, tanto com outras crianças, com outros adultos, mesmo com os seus pais, é uma criança que não demonstra afeto. Então, é isso que a gente Isso já é uma forma de observar a criança. E esse tipo de comportamento é mais ou menos a partir de que idade da criança? Que já começa a ficar bem evidente? A partir de 1 ano, 2 anos? Bom, depende muito assim, do que a gente vai observar, mas as crianças, desde novinhas, elas já têm uma interação, né? Os pais brincam, mesmo bebezinhos, os pais brincam, a criança olha ou não, né? Então, por exemplo, um diagnóstico de transtorno do espectro autista, ele pode acontecer desde alguns meses de idade, porque a gente já consegue observar isso, né? A criança não olha para os pais, né? Os pais chamam a atenção e aquilo não chama muita atenção da criança. Então, isso pode ser observado desde muito cedo. A questão da interação com outras crianças, não sei se você já reparou,
Normalmente, crianças pequenas, estão ali de colas, elas adoram outras crianças. A gente vai ver na igreja, né? Tem uma criancinha lá de cola e passa uma outra criança, ela fica assim, doida, né? Querendo ali brincar. Às vezes um adulto quer brincar com ela, não dá muita atenção não, mas passou outra criança, ela já se interessa, atenção, né? Então, já percebendo se tem esse interesse, se chama a atenção, se fica observando outras crianças, se tenta interagir, né? Se quer brincar, encostar, abraçar. Então, isso daí já é uma forma de interagir, né? Isso. Entendi. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos imaginar que um pai, então, ele percebeu algumas mudanças, algumas diferenças nos desenvolvimentos do seu filho quando ele compara com outras crianças. Então, o que ele pode fazer? Então, primeiro, uma investigação profissional. Então, eu vou depois falar o passo a passo dessa investigação, mas é importante buscar isso, né? Como a gente falou, não pode ficar ali esperando até, não, meu filho tem o tempo dele, ele vai se desenvolver. Não, percebeu diferenças que estão muito marcantes, já procura logo essa investigação, né? E como comentamos também, é muito importante essas intervenções, essa estimulação precoce. Quanto mais cedo, maior a chance daquela criança se desenvolver. Se eu demoro muito, eu estou tirando dela a oportunidade de desenvolvimento, fazendo com que ela se desenvolva menos. Então, quanto mais cedo buscar, é muito importante. E aí vem o caso, né, doutora, daquelas famílias que às vezes nós sabemos, até mesmo por coisas mesmo de família, de não querer entender ou aceitar que seu filho tenha realmente alguma coisa diferenciada dos demais, né? Uhum. E aí não quer aceitar por achar que não é uma criança normal, e aí não quer falar, não quer aceitar. E às vezes até a criança já até cresce um pouquinho mais, que já está bem nítido, mas continua assim, né? Essa aceitação também da família, não é fácil também lidar com ela, né? A senhora deve, às vezes, até lidar com essas situações também, né? De familiares, ou a mãe procura, busca. Não, eu quero, mas meu marido não pode nem saber que eu estou aqui. A senhora já deve ter ouvido isso, né? Porque ele não aceita de forma nenhuma, diz que é coisa da minha cabeça, não é assim? É verdade. Mas eu já ouvi, e eu acho que isso, acho não é certo, dizem que a mãe e o pai, 99,9% quando tem alguma sensação de que há alguma coisa errada com o filho, é certo, não é, doutora? Porque os pais é aqueles que percebem logo isso. É verdade. Os pais, eles têm uma oportunidade muito grande, porque eles estão ali o tempo todo com a criança, né? Então, eles têm uma chance muito maior de observar o comportamento o tempo todo. Então, mas nós compreendemos que muitas vezes é difícil, ou para o pai ou para a mãe. Né? São muitas expectativas ali diante de uma criança, então é compreensível que possa existir uma resistência. Mas é importante também que os pais vençam essa resistência, porque a resistência dos pais é prejuízo para o filho. Então, às vezes, os pais vão ter que enfrentar essa resistência, né? Enfrentar essas dificuldades, lidar com alguma frustração, com alguma tristeza, as preocupações com aquela criança. Então, é preciso enfrentar isso e aceitar. Porque aí sim vai dar a chance daquela criança ser acompanhada, fazer as terapias, né? Então, receber a estimulação para que ela seja uma criança e futuramente um adulto mais funcional possível, né? Com o maior desenvolvimento que ela puder, que ela for capaz. Tem a oportunidade, né, de um tratamento adequado. E se com a minha resistência eu não aceito e não busco essa ajuda, eu tiro a oportunidade do meu filho. Sim, isso é muito importante. Então vamos lá. Então, quais são os passos para essa investigação? Né? Eu observei no meu filho alguns comportamentos, características divergentes, né? Um pouco diferentes ali do que é o padrão do desenvolvimento. Então, o que eu faço? Nós vamos falar aqui dos passos. Então, primeiro é buscar o pediatra do seu filho. O profissional, o médico, o pediatra, ele tem toda a capacidade técnica para avaliar aquela criança na fase em que ela está e dizer se aquele desenvolvimento está de acordo com o que é esperado ou não.
se o pediatra entender que não está de acordo, que pode ter algum déficit. E aí, vamos só lembrar que pode ser um déficit ou pode ser também uma característica muito acima das outras crianças, né? Então, qualquer diferença em termos daquele padrão, então sim, tem que buscar uma ajuda. Então, se o pediatra ele perceber isso, então ele vai dar uma orientação para os pais. Então, provavelmente ele vai dizer, olha, você tem que então buscar, por exemplo, um neurologista ou um psiquiatra, porque eu observei que pode ser que tenha tal transtorno ou tal doença. Então, vai direcionar. Então, primeiro é o pediatra e depois o pediatra, ele direciona ou para um médico neurologista ou para um psiquiatra. E aí, esses médicos, eles também, algum deles, né, o que for adequado ao que o pediatra observou, eles vão, então, entender a história daquela criança e eles vão, então, provavelmente solicitar uma avaliação neuropsicológica. O que é essa avaliação neuropsicológica? Ela é feita por um psicólogo, né? Ou um neuropsicólogo. Então, essa família vai passar por algumas sessões com esses profissionais, com o psicólogo. E essa família, então, vai ser entrevistada, o psicólogo ele vai conhecer a criança, vai aplicar alguns testes, fazer entrevistas. E aí, então, vai chegar a um diagnóstico ou não, vai confirmar ou não aquele diagnóstico. Então, a partir daí, dessa avaliação, o psicólogo ele dá, então, para os pais um laudo. Aquele laudo vai dizer as características daquela criança em termos cognitivos, capacidade motora, tudo que a gente já falou. Vai entregar um laudo com um possível diagnóstico. Se o diagnóstico já for fechado, vai ter um CID, né, que é aquele código da doença. E aí, o que os pais têm que fazer? Retornar ao médico. Seja o neurologista, seja o psiquiatra. Então, ele vai retornar com aquele laudo em mãos. Então, olha, eu fiz a avaliação que você me pediu e aqui o diagnóstico foi esse. Muitas vezes, até a senhora citou aí esse termo, diagnóstico fechado. Explique melhor, assim, o que vem a ser um diagnóstico fechado. Tá certo. O diagnóstico, ele envolve várias especialidades, né? Então, o diagnóstico, ele passa pelo médico, ele passa pelo neuropsicólogo. Em alguns momentos, se a criança às vezes for muito nova, em alguns momentos não é possível fechar 100% um diagnóstico, mas a gente tem um possível diagnóstico e a gente já consegue ir trabalhando com aquela criança. Então, passou por esses profissionais, né? É multidisciplinar. Passou por esses profissionais, todos eles perceberam que realmente existem aqueles sintomas, existem aquelas dificuldades, aqueles prejuízos. Então, chega-se a um diagnóstico. Aquela criança tem tal transtorno, tem tal doença, né? Então, chega-se a um diagnóstico. Isso é que se chama de diagnóstico fechado, né? Isso aí. Porque são termos, né, que às vezes a gente ouve assim no dia a dia. É bom que nós tenhamos essa compreensão do que vem a ser, porque às vezes até mesmo, vamos supor, os pais perguntam, meu filho, eu vejo, eu sinto as professoras, né, às vezes falam na escola, mas nós não temos ainda, porque não fizeram toda essa trajetória, né? E é necessário ter esse laudo após todo essa trajetória, né? Que a senhora acabou de falar aí. Isso mesmo. E aí, então, vamos lá, só para a gente recapitular e ficar bem gravado. Então, é o pediatra. O pediatra, ele pode direcionar para um médico especialista. Sim. Então, ele pode direcionar para um neurologista ou para um psiquiatra, por exemplo. E aí, esses profissionais, provavelmente, eles vão pedir uma avaliação neuropsicológica, que é feita por um psicólogo. Então, onde procurar essa avaliação neuropsicológica? Então, a pessoa pode procurar o SUS, clínicas particulares, planos de saúde, faculdades que tenham clínica escola. Então, normalmente, eles oferecem também a avaliação neuropsicológica, a PAS ou outras instituições da sua região, porque isso acaba variando muito, né? Em termos de cidade, estados. Então, cada região tem ali, muitas vezes, as suas instituições que oferecem esses recursos, esses atendimentos. Então, recebeu o laudo,
os pais, os cuidadores precisam retornar ao médico. O médico precisa ter ciência de qual foi aquela avaliação, que conclusão que chegaram através daquela avaliação. Porque ele precisa acompanhar aquela criança, perceber se precisa de algum medicamento ou não. E aí ele vai encaminhar para os outros profissionais. O laudo também, neuropsicológico, a psicóloga também coloca ali alguns encaminhamentos. É importante que ele procure um psicólogo para fazer a terapia. É importante que vá num terapeuta ocupacional. Eu ainda vou citar aqui. Mas então, tanto no laudo, esses encaminhamentos vão ser sugeridos. Também o médico, quando a pessoa voltar lá com o laudo, ele vai também dar essa direção. Então, quais são os profissionais que normalmente os pais recebem esse encaminhamento para as intervenções necessárias? Então, são psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicopedagogos, fisioterapeutas ou outras especialidades médicas que forem necessárias de acordo com a necessidade daquela criança. E aí, então, já tendo todo esse acompanhamento, né? Então, os pais, os cuidadores também, eles precisam buscar as leis que garantem os direitos da pessoa com deficiência. Então, existem leis para isso, então é importante que os cuidadores busquem essas informações. Então, onde os pais podem receber essas informações? Pelo INSS, então tem o telefone 135. Então, ele vai se informar e saber se tem direito a receber algum auxílio. Tem os CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social. Então, é procurar o CRAS do seu município. Lá eles também dão toda a orientação, toda a assistência. Por exemplo, crianças, né, que têm, ou adultos, enfim, que têm TEA, que é o transtorno do espectro autista, eles têm direito a uma carteirinha, né, de identificação. Se precisar de buscar uma assessoria jurídica, né, de repente aqueles direitos não estão sendo atendidos, estão sendo negligenciados em alguma instituição, não pode buscar uma assessoria jurídica e alguma associação também específica da sua região. Eles sabem dar essas direções, explicar sobre esse assunto. Isso é muito importante, né? Porque é uma fase que a pessoa precisa de um apoio, precisa de auxílio. E esses são já alguns auxílios que já existem, né? Que é necessário utilizá-los, né? Às vezes até a família fica tão envolvida ali com aquela situação do diagnóstico, tudo, e passa até despercebido essas necessidades que ajudarão muito em toda a caminhada, né? Toda a vida da pessoa. É verdade. Essas leis, esses benefícios, né? Eles estão aí para isso, para facilitar a vida mesmo daquela família, daquela criança, né? Então precisa mesmo buscar esses direitos para que a vida dela seja facilitada, né? Para que ela consiga conquistar suas coisas, né? Estudar, para que ela consiga se desenvolver o máximo que ela puder ali, sem ter esses prejuízos do ambiente, né? E depois nós temos agora o trabalho, né, de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata, né? Esse apoio, por exemplo, esse programa aqui já faz parte disso, né? Sim. Então, além de todos esses órgãos, né, que nós podemos buscar, nós temos um apoio muito grande da igreja, né? Que é o trabalho de acessibilidade. Então, com esse trabalho, a igreja traz orientações, a igreja tem grupos de WhatsApp, tem grupos de TDAH, tem grupos de autistas, né? Idosos. Então, tem diversos grupos de WhatsApp que as pessoas podem trocar ali as suas experiências, tirar suas dúvidas, pedir dicas, né? Então, tem seminários de acessibilidade, tem apostilas, tem aulas, tem cursos, né? Tem programas exibidos como esse. Tem vários cursos e aulas lá no YouTube que já estão lá, gravados, né? Que são excelentes, de excelente qualidade. Então, graças a Deus que nós temos esse recurso da igreja, né? Que tem esse olhar tão cuidadoso com as famílias e com as crianças com as pessoas que têm deficiência. Tem sido uma grande bênção esse auxílio, né? É verdade. E agora, um conselho, né, doutora? Isso. Para os pais, né? Cuidado para os pais não abandonarem ali os médicos, né?
Então, tem o seu médico ali de referência. Então, o médico pediu para voltar daqui a tanto tempo, volte no médico, porque esse acompanhamento é importante para avaliar se está tendo um bom desenvolvimento, se não está, se apareceu algum outro problema que precisa de cuidado. Então, esse acompanhamento ele é muito importante. Importantíssimo, é. Importante, né? Como já falamos, a gente repetiu algumas vezes, mas é porque é tão importante, É importante que os irmãos guardem isso. Quanto mais cedo se inicia a estimulação, maior o desenvolvimento do seu filho, da sua criança. Então, não espere. Observou alguma coisa diferente, procure ajuda, procure assistência médica, faça o laudo, faça a avaliação neuropsicológica e busque as terapias, né? Os outros acompanhamentos para que essa criança possa se desenvolver em tudo que ela puder, né? E para nós finalizarmos, né, Leonice, uma coisa que também é muito útil para os pais sempre buscar informações sobre aquele diagnóstico, né? Sobre os desafios do seu filho, porque a estimulação no dia a dia vai fazer muita diferença também para a criança, né? Ela vai fazer os acompanhamentos profissionais, mas se os pais também souberem técnicas, também souberem como estimular essa criança no dia a dia, também vai ser uma ajuda muito grande, né? Então, a informação ela é essencial e é essencial para que os pais possam ajudar os filhos, né? E proporcionar a eles um ambiente de desenvolvimento, né? E de estimulação. Doutora, quantos ensinamentos maravilhosos a senhora nos trouxe, e é muito importante toda essa expertise que a senhora passa aqui para nós, né? Está ali lidando no dia a dia, seu trabalho, que a senhora já trabalha uma profissional nesta área, e é muito importante trazer essas informações. Eu quero agradecer muito, né, pela sua disponibilidade aqui conosco, e também queremos agradecer a todos que ficaram conosco neste programa e puderam participar dessas valiosas informações que a doutora Flávia nos trouxe sobre o processo de investigação e diagnóstico. Esse é realmente um tema de grande relevância e é importante que as famílias estejam bem orientadas sobre os passos a passos a serem seguidos. Como servos de Deus, devemos lembrar que cada pessoa é uma criação única, especial de Deus. Na palavra do Senhor, em Salmo 139:14, nos diz assim: "E eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem." Portanto, cada um de nós, né, fomos criados por Deus, fomos formados por Deus, independentemente de qualquer condição ou característica particular. Ao lidar com situações de investigação e diagnóstico, é essencial mantermos uma atitude de acolhimento, paciência e de apoio às famílias. Agradecemos mais uma vez a doutora Flávia por estar aqui conosco, né, trazer essas informações maravilhosas. Doutora Flávia, obrigada mais uma vez. Amém, eu que agradeço, Leonice, espero ter contribuído um pouco, ajudado os irmãos, né, nessa jornada. Se tiverem alguma dúvida, né, Leonice, se quiserem perguntar mais alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. Mas eu fico feliz de participar dessa bênção, desse programa que tem ajudado, né, tantos irmãos. Portanto, que Deus abençoe abundantemente a todos que estão nos assistindo. A paz do Senhor e até o próximo programa Acessibilidade em Ação.